Tudo bem? Aqui é o Guilherme Pereira, professor do blog Quero Empreender Muito, e nessa videoaula eu estou dando continuidade ao curso Como Criar Blogs de Negócios em WordPress. Bom, nessa videoaula eu vou mostrar como que você cria posts. Os posts serão os artigos que você estará publicando no teu blog. Então você vai criar um artigo, por exemplo, novidades sobre determinado assunto. Você vai colocar no post, você vai colocar, por exemplo, os 10 principais itens, por exemplo, digamos que fosse na informática ou eletrônicos, os 10 celulares mais vendidos no mundo, os 10 softwares mais utilizados pelas pessoas. Então, esse tipo de informação você vai estar colocando nas postagens. E como que você faz para criar um post? Na verdade, criar um post é bem simples, contudo requer alguns passos. Logado na plataforma, você vai vir aqui, posts, clicando em todos os posts, ele vai carregar essa página aqui, no qual ele vai mostrar todos os posts que você já tem criado. Contudo, se tiver algum post que você não criou, que provavelmente é um post criado pelo próprio WordPress, você tem liberdade para poder deletá-lo. No botão aqui, adicionar novo ou adicionar novo, eles têm o mesmo resultado. Eles criam a proposta básica do artigo. Então, vou criar aqui o meu artigo, novidades no mundo da informática. Eu estou tendo um probleminha com essa informação aqui, por isso eu vou utilizar a palavra sem acento, pois está tendo um conflito aqui com o programa de gravação. Bom, tem aqui o texto. Aqui em cima, esse primeiro espaço ele é reservado para o título do artigo. Então, se eu remover aqui, você vai ver que ele fala, digite o título aqui. Esse título é o título que vai aparecer lá em cima no teu artigo. Então, quando a pessoa for ler o tema do teu artigo, vai estar aparecendo um título. Esse título aqui é esse título que eu acabei de escrever. Abaixo aqui é todo o conteúdo do artigo, o restante do conteúdo. Ou seja, o título e o restante do conteúdo eles são trabalhados de certa forma isolados um do outro, contudo, na hora que vai ter a apresentação do artigo, o WordPress junta. Para trabalhar o artigo, nós temos duas modalidades na parte de inserção de conteúdo. Nós temos o modo visual e temos o modo texto. A principal diferença é o seguinte: no modo visual você trabalha como se estivesse utilizando um editor de texto como o Word. Então você simplesmente vai ter aqui ferramentas que vão te auxiliar na formatação, na estilização do teu artigo, do conteúdo. E aqui, na parte de texto, você vai estar utilizando tags HTML e também recursos CSS para poder estar criando os teus artigos. Bom, vou clicar aqui, vou inserir o título aqui no texto algumas vezes. E eu vou aplicar formatações diferentes, por exemplo. Por padrão, você vê que está marcado aqui para mim parágrafo. Contudo, eu posso transformar esse parágrafo em alguma outra coisa, como por exemplo um cabeçalho do tipo 1. Eu posso criar um cabeçalho do tipo 1? Posso. Contudo, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque nessa parte agora já entra regras propriamente de desenvolvimento de sites. O cabeçalho do tipo 1, que é conhecido como H1, a tag H1, ela é utilizada para definir o título principal da página. Contudo, conforme o HTML ele sofreu uma evolução, o H1 ele é utilizado para definir o título principal de determinado bloco. Então, como você pode ver, eu tenho aqui o artigo, está escrito aqui article, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Como você pode ver, eu tenho um article e dentro desse article eu tenho um header, ou header no caso, e aqui eu tenho um H1. Então o que ele está falando para mim? Esse é o título principal do meu artigo. Então esse H1 ele está sendo utilizado para isso. Então se eu colocar o H1 aqui, eu vou estar tendo de certa forma um conflito. Eu vou ter que estar formatando o meu HTML para ele poder se adaptar. Minha recomendação: que você utilize o cabeçalho 2 para baixo. O que é o cabeçalho 2? O cabeçalho 2 ele é um subtítulo do cabeçalho 1 e assim por diante. O 3, um subtítulo do 2. Então, por exemplo, eu tenho
estou criando lá os artigos. Estou criando um artigo sobre os 10 celulares mais vendidos. Eu poderia colocar como cabeçalho 2, por exemplo, determinado celular. E aí, como cabeçalho 3, eu poderia colocar um detalhezinho, uma explicação sobre aquele celular. Ou seja, caso eu precise de um novo título, entre aspas, de um novo subtítulo relacionado ao subtítulo 2, do tipo 2, eu uso o cabeçalho 3. Vou marcar aqui apenas como 2. Eu tenho aqui a possibilidade de deixar o texto em negrito, em itálico. Tenho a possibilidade de transformar isso daqui numa lista. Então, vou ter aqui uma lista sem numeração, sem ordem. Ou seja, uma lista não ordenada. E aqui ao lado eu tenho a opção de colocar uma lista ordenada. Tenho a possibilidade de transformar meu texto num bloco de citação. Então você poderia estar colocando um pedaço dito por alguém, como se estivesse fazendo uma citação normal. Posso alinhar o conteúdo à esquerda, ao centro, à direita. Posso criar um link, então posso vir aqui e dizer que esse texto aqui na verdade é um link. Então vou colocar aqui já o URL. Eu vou dar um zoom aqui, provavelmente no vídeo. Dependendo da plataforma que você utilizar, o texto deve estar pequeno. Porém, eu não vou aumentar o zoom demais, senão fica complicado aqui para mim também. Como você pode ver, ele transformou aqui num link. Vou pedir para visualizar. Você vai ver que ele já traz a formatação. Vou fechar aqui. Como pode ver, ele trouxe aqui para mim toda a estilização. E aí, o que acontece? Fiz isso daqui. Se eu clicar aqui, alternar barras de ferramenta, você vai ver que ele vai trazer mais opções que vai me permitir fazer outras mudanças, como texto riscado, criar uma linha horizontal, mudar a cor do texto, como texto. E aí temos outras opções aqui, como também desfazer e refazer. Ou seja, eu fiz uma ação, eu posso desfazer ela, como também eu posso tornar a refazê-la. Ou seja, eu tenho praticamente um recurso semelhante aos do Word. Claro que não na mesma quantidade, porém tem algumas ferramentas para auxiliar. Quando eu venho para o modo texto, eu tenho simplesmente a possibilidade de trabalhar com código HTML. E aí você pode pensar, se eu tenho a parte do visual para me ajudar, por que eu usaria códigos para poder estar fazendo a formatação? Ser tão mais simples. Está utilizando aqui esse recurso, essas ferramentas? E a resposta é simples. A quantidade de possibilidades que você passa a ter. Por quê? Você tem, observando aqui, você pode ver que se eu somasse aqui na quantidade, ia provavelmente chegar próximo de 20 opções de trabalho, ou seja, 20 opções para eu estar estilizando o meu texto. No mundo da web, as linguagens HTML e CSS te permitem fazer muito mais do que isso. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com transparência no texto, ali eu tenho opção de transparência? Não. Aqui eu tenho opção para mudar a cor. Então eu posso vir aqui e mudar a cor do texto. Vou colocar aqui um azul. Mas esse azul, como você pode ver, ele não carrega uma transparência em si. Ele simplesmente é um azul bem opaco. E nisso, o que acontece? Como ele é um azul opaco, dependendo do que eu tiver no fundo, ele simplesmente não vai dar um destaque. Por isso eu quisesse aqui criar uma seção, criar um bloco com uma leve transparência. Por exemplo, se eu quisesse dar um efeito diferente, se eu quisesse, por exemplo, colocar vídeo do YouTube aqui. Como você pode ver, dentro dessas opções não tem. Apesar que vídeo do YouTube, creio eu, que você pode vir aqui na parte de adicionar mídia. Não. Como eu imaginei, ele não vai trazer propriamente o vídeo do YouTube. Você não vai ter a opção, você teria que ter uma tag à parte. Contudo, se você vier no lado do texto, você pode ir lá no YouTube. O próprio YouTube ele já fornece o código certinho. Você simplesmente vai fazer um copy e cola. Você vai copiar lá e você vai colar aqui e vai estar funcionando. Então, a vantagem é isso. Nesse momento eu não vou mostrar como trabalhar propriamente com as tags,
porque é algo que demanda tempo e isso vai tornar o vídeo muito grande. Então vou me ater a isso, vou me limitar somente à citação. Aqui ao lado você vai ver que você tem algumas opções. Salvar como rascunho, ou seja, estou criando um artigo, mas não quero publicar ele nesse momento. Posso clicar aqui e salvar ele como rascunho. E aí, como você pode ver, se você ver aqui em todos os posts, ele já vai estar registrado o teu artigo. Contudo, ele vai estar marcado como rascunho. Artigos marcados como rascunhos, eles não aparecem para o público. Tenho aqui a visibilidade, no qual eu posso marcar um conteúdo como protegido por senha, só quem tiver a senha vai conseguir acessar, ou privado, só quem tiver logado na plataforma do WordPress, ou seja, só quem tiver logado no meu blog vai conseguir ver o conteúdo. Essa é a principal diferença entre eles, Público qualquer um vê, protegido por senha, a pessoa precisa ter a senha para poder ver, e privado, ela precisa estar logada dentro da plataforma. Vou deixar como público mesmo, então vou dar um OK. E publicar imediatamente. Como você pode ver, eu tenho aqui a opção de colocar uma data. Então, por exemplo, eu poderia estar criando um post hoje que vai sair só dia 31 de dezembro, ou seja, um post de ano novo. Eu poderia estar falando, quando estivesse batendo praticamente meia-noite do dia 1º de janeiro de 2018, ele simplesmente estaria saindo essa publicação. Caso eu queira que seja publicado imediatamente, basta eu colocar uma data inferior à minha data atual ou a data igual, contudo um horário anterior. Então, por exemplo, se eu já estou às 8 horas, eu posso colocar às 7h59 e ele vai sair de imediato a publicação. Isso daqui é legal porque ele facilita o seguinte: eu posso deixar o conteúdo agendado e aí eu fico livre de ter que estar todo dia ali escrevendo artigo para o meu blog e postando. Eu posso simplesmente escrever vários artigos e deixando agendado. A parte aqui de formato, ele simplesmente é uma opção que aparece mais e aparece menos dependendo do tema do blog que você está utilizando. Por quê? Isso daqui é algo fornecido pelo próprio desenvolvedor do tema. Então, se o desenvolvedor ele habilitou essas opções, você vai ter várias opções. Porém, se ele não habilitou, vai ter menos opções. E aí o que acontece? Vai ter diferenciação na apresentação? Sim, isso vai variar de tema para tema, dependendo do que o web designer fez. Categorias. Aqui eu posso criar uma categoria para atribuir. Então, já que eu estou falando sobre informática, eu vou criar uma categoria aqui para agrupar esse conteúdo. Ou seja, eu vou estar organizando esse conteúdo. Vou falar que ele pertence a um todo. E aí, no caso, ele vai estar pertencendo aos artigos sobre informática. E aí eu tiro a categoria sem categoria, ou não categorizado, do artigo em si, e deixo ele na categoria informática. Eu posso fazer o mesmo com tags, ou seja, eu posso estar utilizando tanto categorias como tags para estar agrupando o conteúdo. Eu posso colocar uma imagem destacada para estar sendo utilizada no meu blog. Então eu poderia buscar uma imagem aqui diretamente do meu computador para estar sendo utilizado aqui. Como eu não tenho propriamente nenhuma imagem selecionada, eu vou deixar sem. Eu quero mostrar aqui agora a parte de opções de tela. O que acontece? Isso daqui são informações habilitadas, informações disponíveis para você, opções disponíveis para você trabalhar já dentro do próprio artigo. Então, por exemplo, digamos que eu sou administrador, porém eu não quero publicar meu artigo com o login de administrador. Digamos que eu quero publicar esse artigo com o login de autor, para poder separar bem, para poder deixar organizado. Ou, por exemplo, foi algum autor no blog simplesmente forneceu conteúdo para você e falou: publica lá isso daqui para mim porque eu não vou conseguir publicar. E aí o que acontece? Se você não habilita a parte de autor, você não vai conseguir mudar. E aí, sem conseguir mudar, o que acontece? Você vai estar publicando o conteúdo como se fosse teu. Então você vai estar pegando o conteúdo fornecido pelo teu autor, pelo teu colaborador, e você vai estar publicando como teu. Ou seja, isso daí vai ter um conflito. Ele naturalmente vai querer depois postar como
conteúdo dele, aí vai ter que fazer essa mudança. Então, para facilitar isso, você habilita aqui a opção de autor, você clica aqui e vai ter todos os autores disponíveis. Você tem aqui outras opções, o slug, a discussão. Discussão, ele simplesmente te permite habilitar ou desabilitar os comentários. Então você fala, eu estou publicando esse artigo, mas eu não quero que as pessoas comentem nele, então eu posso desabilitar os comentários. Eu tenho campos personalizados em VR Trackback, eu posso criar um resumo sobre esse artigo aqui, o qual simplesmente vai servir de apresentação, e eu tenho a quantidade de revisões. Então eu posso ver qual revisão eu já fiz e eu posso voltar para alguma determinada revisão. Por exemplo, eu sei que, digamos que na revisão que foi feita há 4 minutos atrás estava tudo certinho, porém eu mexi na revisão de 1 minuto atrás e fiz uma alteração e não ficou boa. Eu posso clicar aqui e ver a revisão e aí eu vejo o que eu preciso consertar. Como você pode ver, tem várias possibilidades, várias opções, mas é bem simples de trabalhar. É mais questão de lidar com a situação, se organizar, se ir acostumando com o desenvolvimento do artigo. Nas próximas videoaulas eu vou estar falando sobre páginas, e aí nisso a gente vai alinhando, vou explicar também a questão das categorias e das tags para que você possa entender quando que você usa um, quando que você usa outro. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha aproveitado ao máximo. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do curso, se inscreva no canal para receber as novas videoaulas, para que você possa estar acompanhando o lançamento das novas videoaulas desse curso. E se você curtiu propriamente essa videoaula, você gostou desse tema, marca este vídeo com o botão curtir, com o botão gostei, dá um like, dá um share, compartilha com os seus amigos, leva esse conteúdo para outras pessoas, porque dessa forma você me incentiva a estar publicando mais conteúdo como esse gratuitamente. Espero que você tenha aproveitado ao máximo todo o conteúdo. Até a próxima videoaula.